Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda e eu ajudo mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança dos seus filhos. E hoje eu vou falar sobre um assunto que tem vindo com muita frequência por aqui: o problema com o sono das crianças. Seja dificuldade para dormir ou acordar no meio da noite por causa de pesadelos. O fato é que boa parte das crianças tem problema com o sono. E não dormir, gente, pode causar no outro dia cansaço, diminuir a capacidade de concentração durante o dia, enfim, pode gerar dificuldade na família toda, porque eles não dormem bem e vocês também não. O medo da noite pode ser tão forte, tão intenso, causar tanto desconforto e desencadear até reações psicossomáticas na criança, como dor de barriga, dor de cabeça, né? Aqui no meu consultório, regularmente eu recebo alguns pais que têm dificuldade em colocar os seus filhos para dormir. A história é muito conhecida, né? A criança que não quer ficar sozinha no quarto porque tem medo de escuro, então ela quer pela centésima vez que conte uma história antes de dormir, ou um copo d'água, ou qualquer outra coisa, está valendo qualquer coisa que possa atrasar um momento e que os pais fechem a porta do quarto para que as pessoas da casa possam dormir. E muitas vezes, gente, depois de algumas tentativas fracassadas, né, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a criança indo dormir, né, na cama dos pais. E isso não deixa, né, de ter consequências, seja para a criança, seja para o casal, né? Então, o que pode ser feito, né? Bom, repreender a criança, né, é correr o risco de acentuar as ansiedades noturnas, né? Levá-la para o quarto dos pais, correndo o risco de cair naquele círculo, sabe? Difícil de reverter depois, né? Estabelecer um diálogo para entender o que é problemático para a criança e ajudá-la a encontrar soluções é um caminho. Então, saiba que a criança com dificuldade para dormir, o certo é que ela precisa de ajuda. E por isso eu pensei em trazer esse assunto para a gente estar falando aqui. Como você pode ajudar o seu filho, né? Bom, em primeiro lugar, o mais importante é acolher as emoções da criança, né? Porque a primeira coisa a fazer é estabelecer um diálogo com a criança para tentar entender o que está passando naquela cabecinha. Afinal, né, gente, para acalmar os medos do seu filho, a gente precisa identificar e verbalizar, né? Ele tem que conseguir verbalizar o que ele está sentindo, né? A criança precisa identificar e verbalizar as emoções que ele está sentindo. Então, eu preciso dar a oportunidade dele ter a palavra, né? Vai permitir que ele sinta que não está sozinho, em primeiro lugar, e também vai melhorar, né, a sua gerência sobre essas emoções. É preciso lembrar também que as crianças muitas vezes falam por metáforas. Uma criança que tem medo do lobo, por exemplo, ela não vai ficar calma se você tentar mostrar para ela que não há lobos na cidade. Mas se você levar a sério esse medo de lobos e perguntar do que ela mais teme, com certeza ficará mais confiante para contar e falar sobre outros medos, né, que estão ali, né, na volta. Muitas vezes a gente acaba descobrindo preocupações como, por exemplo, uma dificuldade com um coleguinha de classe, uma preocupação com a saúde de alguém, medo de algum que a família, por exemplo, vai embora, medo de abandono, e é nessas conversas que a gente observa essas questões. Então, essa preocupação dela na forma de tenho medo de lobo, na verdade simboliza uma insegurança ou um medo de abandono. Deu para vocês entenderem mais ou menos? Então, é importante deixar a criança segura, porque para ela adormecer, ela precisa se sentir segura o suficiente para conseguir relaxar. Com a gente não é muito diferente, né? Então, é necessário ressaltar sempre a importância dos filhos serem independentes, só que para isso, eles precisam primeiro ter experimentado uma segurança emocional que vem antes da autonomia.
Então, a criança começa a andar se souber que os pais estão lá atrás dele, caso alguma coisa aconteça. Então, ele precisa dessa segurança para poder explorar o mundo sem ter medo de ficar solto, de ficar perdido. Como a noite representa para a criança uma separação dos pais, e a experiência do sono é vivida de forma solitária, né? A criança vive sozinha, a criança pode pensar: ai, mas será que meus pais vão estar ali quando eu acordar? Será que eles vão ficar em casa enquanto eu durmo? O que, que eles vão fazer durante esse tempo? E aí, muito importante lembrar a seu filho, né, que ele não vai estar em casa sozinho, né, que você vai estar em casa, que você não vai sair enquanto ele estiver dormindo, né, porque algumas vezes eu ouço os pais informarem que quando precisam sair à noite, por exemplo, colocam os filhos na cama antes da babá chegar e não avisam para eles, né, e vão embora jantar, enfim, ter algum compromisso. Mas de qualquer forma, a criança ela está dormindo e não vai saber que eles saíram. Mas é exatamente isso que preocupa a criança, né? Que seus pais vão embora enquanto elas dormem. Né? E em qualquer idade, as crianças têm o direito de saber o que vai acontecer enquanto eles estão dormindo. Né? A gente também gosta de saber o que está acontecendo, né, em casa quando a gente está dormindo. E caso ele acorde, é melhor que não tenha, então, uma desagradável surpresa de descobrir que aqueles com quem estava contando que estariam lá, né, não estão, que pode ser bem traumático, né, uma quebra de confiança. Também é importante tornar a ideia da noite concreta para a criança. Uma criança não tem a mesma noção de tempo que um adulto, por exemplo. Então, a duração de uma noite é muito abstrata na cabeça dela. Parece óbvio para nós, né? Mas às vezes os pais não dão aos filhos referências suficientes, né, sobre o que a noite representa. Existe muito material aí que ajuda a explicar às crianças, né? Dependendo, claro, do nível da idade e do nível de compreensão, sempre de acordo com a faixa etária das crianças. Quantas horas dura uma noite? Qual é a duração aproximada? O que acontece no nosso corpo durante a noite? O medo de dormir, muitas vezes, é associado a um medo do nada, do vazio, né? E que simbolicamente, né, significa a morte, né? Mas as coisas acontecem quando os nossos olhos estão fechados, né? O corpo continua a viver, as células continuam a se regenerar, o sangue continua nas nossas veias, o coração continua a bater, o cérebro, né, memoriza as informações armazenadas durante o dia. Então, explicar isso ao seu filho, um vocabulário adequado para a idade dele, dá uma representação diferente dessa pausa que representa a noite. E, gente, não vamos nos esquecer de estabelecer rotinas porque elas são importantes. Porque da mesma forma que antes de dormir, nós, por exemplo, diminuímos a luz do quarto, pegamos um livro ou ouvimos uma música, a criança precisa constituir referenciais que significam: daqui a pouco está na hora de dormir. E a melhor maneira de fazer isso é estabelecendo uma rotina que deve ter o envolvimento da criança no processo. Porque só ela sabe o que precisa à noite. Se é uma historinha, se é uma música, se é uma brincadeira tranquila no quarto, se são abraços e beijos, o que ela considera necessário para que ela adormeça. Se for uma criança maior, vale perguntar para ela. Por fim, quando tudo isso, né, não for suficiente ainda, pode ser necessário, então, buscar a ajuda de um especialista que possa conversar com a criança e ajudar os pais a rever alguns hábitos noturnos. Gente, a ansiedade noturna deve ser sempre levada a sério, porque apesar de representar um estágio que é clássico, né, no desenvolvimento da criança, também pode sinalizar que elas
transformem, então, numa porta de entrada, que elas possam estar se transformando numa porta de entrada para questões que são mais importantes. Então, de qualquer forma, seu filho deve ser capaz, né, de sentir que não está sozinho, né, e são essas coisas simples que vão fazer toda a diferença, tanto no sono dele, como no seu também, que eu tô sabendo. Então, gente, espero que essas dicas aí auxiliem, né, nessa retomada de uma noite tranquila. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo vídeo.